Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Estamos no terceiro bloco e o meu entrevistado de hoje é o secretário de Governo do município de Campos, Geraldo Siqueira Pudim. Pudim, tudo que eu estava querendo discutir com alguém, conversar isso com alguém, nem discutir, conversar isso com alguém, era sobre isso aí. Eu também tenho a visão de que a elite aqui em Campos acabou. Por exemplo, eu vou citar e vou até citar o nome. Fazendeiros. Eu tive uma relação muito forte com o José Paes, uma pessoa que eu tenho, assim, muita saudade, uma pessoa que é querida, que dentro do meu coração mesmo, que eu gosto muito. Eu sou difícil de externar minhas emoções e os meus sentimentos. E Zé Paes é um grande fazendeiro, né? Respeitado e tudo. Eu imagino o seu José vivendo o dia de hoje, como é que o seu José estaria? Porque hoje em dia o fazendeiro não representa, que sem querer humilhar quem quer que seja, mas não é uma força econômica, não tem mais aquele poderio, né? Então a elite que você falou era representada por fazendeiros, usineiros, grandes comerciantes, e hoje mudou. Eu queria ouvir a sua leitura que você começou a fazer no bloco passado. Exatamente. Então, nós vivemos um período que tínhamos essa elite dominante dentro de Campos. E que era a elite dominante não só do ponto de vista econômico, só do ponto de vista político também. Você viu que nós tínhamos aqui, de um lado, um grupo, não vou citar nomes aqui, porque cada político teve a sua importância ao seu tempo, momento. No seu momento. Então, um grupo de um lado e um grupo de outro que dominavam. Tudo em Campos é dominado por essa elite. Hoje essa elite acabou por questões econômicas. Vieram as outras gerações, as gerações não tinham a cabeça que tinham os empresários mais antigos, né, os iniciantes lá atrás, tanto os fazendeiros quanto os usineiros, que pegavam os recursos oriundos dessa atividade econômica e reinvestiam na própria atividade econômica como forma de subsistência e até de crescer. E houve uma mudança da sociedade consumista. Então, entre você chegar e comprar uma máquina nova para a indústria, eles entendiam que precisavam comprar um apartamento da Vieira Solto. E foram dilapidando esse patrimônio que chegou nesse ponto que chegou. Me dá licença para fazer a colocação. É aquele ditado: pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Exatamente. Né? E nós estamos vivendo essa época. Então, agora, com essa queda, Evalzinho, nós estamos preocupadíssimos, nós que temos uma cabeça um pouco futurista em relação a isso, do seguinte: não só a classe empresarial de Campos, e que hoje não temos mais elite, nós temos aqui uma elite importada, porque os grandes empresários já estão vindo para cá, já estão se instalando aqui. Você vê o Porto do Açu. Tem infraestrutura em São João da Barra? Não. Nenhum. Não vai ter. Não tem. E nem vai ter. Nem vai ter. Aonde é que essas pessoas irão se instalar? Campos. Em Campos. Né? Aí começa a vir uma nova elite para cá, que são os grandes empresários e que vão vir para cá. Ponto. A partir desse momento em que você instalou essa elite, que é uma elite empresarial, ela efetivamente começa também a ter reflexo da política. Então, nós aqui, se nós não nos organizarmos empresarialmente e politicamente, nós podemos em breve aqui ter uma nova elite importada, tanto empresarial quanto política. E isso aconteceu em Nova Iguaçu, que Macaé. Importou Lindenberg, não, mas uma coisa mais clara, importou Lindenberg Faria da Paraíba para ser prefeito. Para ser prefeito de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E eu acho que São João da Barra, eu já fiz essa colocação, inclusive, aqui, que a impressão que eu tenho, hoje até, inclusive, tem uma ligação mais forte, vivendo mais lá em São João da Barra, que São João da Barra pode acontecer de ter o último prefeito nativo. E não ter mais. De não ter mais. Especialmente, quer ver uma outra preocupação que eu tenho especificamente ali em São João da Barra? É a criação de uma nova cidade. Quando fala em cidade X, que hoje o Arque está evitando de falar em cidade X e tudo, mas ele pode criar uma cidade X como Cubatão. Vai. Inevitavelmente. E aí cria um novo município, ou esse distrito que será criado influencia com o que você está falando no voto de cá. De cá. Não tem jeito. Essa é a preocupação. E a gente faz até um alerta aos empresários de Campos, que sempre foram arredios à questão da parceria, foram arredios à questão de consórcios, de grupos empresariais, para que se transformassem, se fossem fortes, porque eles vão chegar aqui, que a maioria das empresas de Campos são empresas familiares.
Elas estão acabando. Elas estão acabando. E aí vai havendo uma substituição e eles chegam com dinheiro tomando tudo. E são poderosos, porque afinal de contas são empresas enormes, grandes. Chega e fecha e acabou. Então nós estamos correndo esse risco, é importante esse debate que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo que nós estamos fazendo, acerca de um alerta à sociedade civil de Campos, no sentido de nós começarmos a encontrar elementos de proteção, elementos de blindagem das nossas raízes. Campos é uma cidade tradicional, diferente de Macaé. Você vê Macaé hoje é um grupo importado. Descaracterizou Macaé. Totalmente. E nós não queremos ver no futuro a cidade de Campos descaracterizada. Né? Agora, pior do que Macaé, outro dia eu tive a oportunidade de ir, Rio das Ostras. Rio das Ostras ficou pior ainda. Eu não consegui detectar duas coisas lá. A casa da Maria Braga, que é dona do Hotel Planície ali, da Maria Braga. Sim. Que tinha uma casa lá, eu não consegui, eu fiquei hospedado várias vezes lá e não consegui detectar a padaria que tomava café na rua principal. Eu consegui detectar, inclusive, a praça com muita dificuldade. Transformação total. Porque eu, inclusive, não podia parar. A velocidade que os carros vinham atrás me empurrando era muito grande, eu tive que ir andando. Então, eu também tenho essa preocupação. Em São João da Barra, quando eu vejo lá, eu fico, cada carnaval que eu passei do ano passado para cá, eu fico pensando assim, quantos carnavais eu ainda vou ver aqui em São João da Barra, nessas circunstâncias? E São João da Barra tem um elemento limitador terrível. De um lado o Rio, do outro lado o mar, do outro lado Campos. Então, ela está imprensadinha, não tem para onde crescer. A nível de cidade, né? Nível de cidade, a nível de sede. É esse o meu medo. É de que a gente não é de São João da Barra, não votamos lá em São João da Barra, não podemos interferir dessa forma. Mas o meu medo em São João da Barra é especificamente a sede, ela ficar descaracterizada. Qual é o preço que se paga, né? Eu acho que deveriam preservar aquilo ali, ainda que ficasse como centro de Ouro Preto. Não é? Um centro de Tiradentes, mas deveria preservar aquilo ali. E essa preocupação a gente tem também. E a gente tem essa preocupação com Campos também. Você vê que o advento agora nosso aqui, do advento depois de 1997, que vieram os recursos dos royalties do petróleo, Campos começou a ter um avanço significativo. Eu não vou aqui fazer nenhum tipo de distinção ou de crítica a qualquer tipo de administrador, porque eu acho que todos os administradores tiveram a sua importância ao seu tempo. Entendeu? Você desculpa, você é político, mas eu vou discordar de você e não vamos prosseguir no assunto. Mas uns teve importância maior e outros menor, mas teve alguns que não tiveram importância nenhuma. Veja bem, mas olha só. Desculpa. Não, é uma questão de divisão, mas acho que cada um contribuiu com um pedacinho dessa história, né? Não há nenhum governante que não tenha deixado nada de bom, nem que fosse um conceito. Eu coloco aqui com clareza. Tira a questão das obras. O maior legado que o grupo do Garotinho e da Rosinha tem deixado para Campos é justamente a democratização da política em Campos, que era privilégio de poucos. Hoje, a grande obra que o Garotinho fez para Campos, tirando as obras de natureza material, é que você discute política em qualquer lugar. O povo de Campos é um povo politizado que discute política na padaria, discute política no botequim, discute política no cabeleireiro, discute política dentro do ônibus, discute política na esquina do banco, esperando a porta do banco abrir. Então, hoje nós temos aqui, e essa é a grande obra que eu reputo ao grupo do Garotinho, de abrir o processo, de fazer uma ruptura que era privilégio de poucos, para que haja discussão, sem entrar no mérito da questão das realizações de natureza física, de crescimento, desenvolvimento econômico e social. Mas política ainda é um setor que precisa ser melhor qualificado. Não podemos ir muito longe, basta a última entrevista de domingo no Fantástico. Então, política para ser discutida, porque da forma que está sendo jogada para a população, se a gente for discutir com esse raciocínio que ainda está por aí, tá difícil. Mas, Evalzinho. Heraldinho, eu estou deixando você. Eu estou deixando você me trocar o Heraldinho, porque eu gosto muito de Heraldinho Barcelos. Eu também troquei Carlinhos lá para o Heraldinho o tempo todo. Como eu gosto muito de Heraldinho, você trocou com Carlinhos ou você trocou com Heraldinho? Eu tô com o Heraldinho, eu vou fazer exame de sangue então, quer dizer, Heraldinho, você está de parabéns hoje, que nós estamos falando você o dia inteiro hoje aqui. Mas deixa eu lhe fazer uma observação. E para você refletir. Hoje é a classe política que está doente ou é a sociedade? Eu acho que seja até a sociedade. Eu concordo que seja a sociedade. Veja bem, quando você vai para o Congresso Nacional, quando você vai para essas assembleias legislativas, para as câmaras de vereadores, para as prefeituras, para qualquer lugar, este elemento não vem de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, Netuno e Plutão. Ele não é um extraterrestre.
O político que vai para lá, ele foi extraído da sociedade. Você vai no Isso, Congresso Nacional, é um espelho da sociedade. E aí volta a dizer você o outro ditado. Cada povo tem um político que merece. Mas por que está acontecendo isso tudo? Porque nós precisamos, na verdade, mudar primeiro o conceito da sociedade. Por isso que eu falei anteriormente, os valores éticos, de religiosidade, de família, estão acabando. Então, você tem uma sociedade que não tem mais respeito à educação. Uma educação complicadíssima, familiar e religiosa. Criou hoje uma sociedade consumista. E quando você vai para um congresso, você vai para uma assembleia, você vai para uma câmara, esse cidadão, tá certo? Ele não é uma casta separada da sociedade, apartada da sociedade. Ele é um membro da sociedade, ele está contido dentro da sociedade. Então, a tese do Brizola, quando falava lá atrás, quando ele criou o CIEP, junto com o professor Darcy Ribeiro, é o seguinte: olha, nós precisamos criar uma nova geração, porque a geração que nós estamos vivendo está prostituída. O Brizola dizia isso naquela época. A nossa geração está prostituída. Nós temos que criar uma nova geração através da educação. Mas aí, Pudim, que eu acho que a gente devia pensar, e muito, ainda mais você que foi deputado federal e continua com suas pretensões políticas, porque nós precisamos educar este povo e torná-lo saudável. Isso. Mas a impressão que eu tenho é que não há esse interesse. O que falta é esse interesse. Que quando nós educarmos o povo e torná-lo saudável, ele vai ter condição de raciocinar. Porque ninguém raciocina de barriga vazia e doente. Mas, Heraldinho, veja bem. Ervalzinho. Puxa, Ervalzinho, veja bem. Como é que você muda isso? Como é que você muda? Não acontecendo as situações que nós estamos vivendo, mudando o perfil político do assunto. Eu posso ser mais assim, agressivo aqui? Pode. Eu talvez esteja querendo ser diplomata demais com você. Agressivo aqui, olha só. Qual é o conceito hoje de sacanagem na cabeça das pessoas? Política. A pessoa é o seguinte: ele está olhando por cima do muro e vê que há uma vantagem para o vizinho dele. Ele quer aquilo. Na política. Aí ele diz: isso é uma sacanagem, os políticos são todos safados, corruptos, e que não sei o quê, que minha vizinha aqui não precisa de determinada situação, e tem, etc, etc e tal. O político vai lá, ele é falador, vai lá no cara, chama ele, oferece para ele as mesmas vantagens que o vizinho Acabou, tinha. ele bota a pedra em cima. Acabou a sacanagem ou não acabou a sacanagem? Não, então, para ele que estava falando, acabou a sacanagem. Acabou a sacanagem. Qual é o conceito de sacanagem que um amigo meu me falou? É tudo aquilo de bom que eu não posso participar. Com certeza. Então, o problema está no político ou o problema está na sociedade? Na sociedade. Então, esse conceito que eu queria inverter. Na sociedade. Nós precisamos, inclusive, canalizar para poder educar essa sociedade, esse povo. Você muda isso com educação. E saúde. Com estrutura familiar, tá certo? Com educação e estrutura religiosa. Me desculpe aqueles que são ateus, mas estrutura religiosa. Base. Que aí você forma conceitos de ética, de moral, de religiosidade. Eu me lembro quando estudava a Organização Social e Política Brasileira, que eu fazia o catecismo no liceu, que me deu base familiar que nós conhecemos. A Organização Social e Política Brasileira é a OSPB, que você fala que foi do regime militar, mas que eu acho que é fundamental, de importância para você dar civilidade para a população, para as pessoas hoje respeitar os símbolos da República, como a bandeira, a liturgia do cargo. Como é que você vai ensinar? Desculpa. Como é que você vai ensinar a liturgia do cargo se você não bota o sentimento, não impõe o sentimento nos jovens? Exato. E para poder finalizar, eu acho que a gente tem que pôr outro bloco, Nós vamos ter outro bloco e dizer o seguinte: você vai pegar 513 parlamentares, trocar todos os 513 no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e bota 513 novos lá. Não muda nada. Não. Eu acho que só o tempo. Não muda nada. Eu acho que só o tempo. Mas nós vamos continuar falando desse assunto. Gente, vocês perceberam que ele até já está chamando outro bloco. Ele chamou outro bloco. Eu vi o dedinho ali. Ao invés de ele está chamando outro bloco. Isso aqui virou, né? Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado hoje é o secretário de Governo Municipal, Geraldo Siqueira Pudim. Voltamos já.